Olá, eu sou Thais Acácio, sou psicóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em saúde mental e mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. E hoje eu me propus a responder algumas questões a respeito da dependência química, ou a clínica da toxicomania ou da drogadição. Existem algumas formas de falar sobre esse tema. E aí, antes de começar a responder algumas questões, acho importante dizer que o ser humano faz uso de substâncias psicoativas desde o início da humanidade, seja para rituais religiosos, né, seja num contexto místico, ou mesmo no uso recreativo. Existem relatos, por exemplo, do álcool há 4.000 anos, a maconha também, mais ou menos nesse tempo, né, a cannabis. Então, o ser humano faz uso de substâncias para desvincular, para sair da realidade, desde que o mundo é mundo. Mas então, por que isso hoje é um problema, né? Por que a gente precisa procurar tratamento para dependência química? Existem diversos fatores, então, que podem ser caracterizados como dependência química. Né? E por que então procurar tratamento? Como isso deve ser feito? Bom, primeiramente, para ser configurado como dependência química, a Organização Mundial de Saúde, a partir do Código Internacional de Doenças, a CID-10, propõe alguns fatores, eu não vou falar de todos aqui, mas dentre eles, quando a pessoa desenvolve uma séria dependência da substância e reduz cada vez mais outros fatores e outros espaços sociais que não sejam espaços que ela esteja usando alguma substância, desenvolve tolerância, isso é, ela precisa usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, pode gerar para substâncias, né? E aí existe uma questão também fisiológica específica, mas algumas substâncias elas geram abstinência. Então, quando a pessoa interrompe o uso, ela tem alguns sintomas fisiológicos mesmos dessa abstinência, né? Então, um forte desejo ou compulsão por usar. Existem, então, alguns fatores que caracterizam a dependência química para a Organização Mundial de Saúde, né? E como que a psicologia enxerga a dependência química? Bom, antes de mais nada, de novo, né? Como a gente está falando de complexidade da existência humana, então a gente não tem respostas muito simples, né? Às vezes fica parecendo que a gente não quer ser direto, o psicólogo já tem essa fama, né? Mas de fato, porque a gente está lidando com a complexidade da existência humana. Então não é tão simples, a gente não tem uma resposta de um caráter único. Como a psicologia enxerga? Para começo de conversa, existem várias formas, porque existem várias linhas da psicologia. Mas, de uma maneira geral, e aí sendo bastante rasa e bem generalista, né, a gente enxerga então a dificuldade da pessoa de lidar com aquela angústia, com aquele sofrimento, e então a maneira que a pessoa encontra para poder lidar com esse sofrimento que ela está passando é fazer uso de alguma substância que a descolhe da realidade. Mas as formas de tratar são diversas, né? Existe a possibilidade de atendimento psicológico individual, existe a possibilidade de fazer um tratamento em grupo, né? E aí, nesse sentido, é muito importante que o tratamento também possa ser multiprofissional, né? Não só com psicólogo, mas também com assistente social, porque muitas vezes, quando a pessoa desenvolve a dependência, vários outros fatores da vida também são afetados, do trabalho, do convívio em sociedade. Então, assistente social, por vezes, pode ser necessário, mas não é obrigatório, né? O tratamento também psiquiátrico. Então, são fatores complexos. Mas a psicologia, então, qual que é o principal instrumento? A escuta, a possibilidade de ouvir e da pessoa poder falar sobre isso que está tão difícil, que é tão angustiante, que é a forma como ela está conseguindo lidar com esse seu sofrimento, com a sua angústia. Então, o principal instrumento do psicólogo é a escuta. É uma escuta, né, que não vai então vir
com julgamento. Muitas vezes, né, uma dificuldade grande da clínica da dependência química é porque algumas substâncias são ilegais, então a pessoa, além de todo o transtorno causado pela dependência, tem também a questão do julgamento moral, o julgamento da sociedade. Então, o principal instrumento da psicologia é oferecer uma escuta sincera, uma escuta, então, que não vai fazer julgamento moral sobre aquele sofrimento que a pessoa está passando. Nesse sentido, também é muito importante, como eu disse, né, a dependência é algo multifatorial, que a família esteja envolvida nesse processo. E aí também, né, a família também adoece junto. Então, nesse sentido, que a família também possa ter uma escuta qualificada, poder lidar com essa angústia, né, poder entender que existem limitações, né, que a família muitas vezes vai poder auxiliar o seu parente, mas não vai poder fazer por ele, por mais que isso às vezes seja difícil de entender, né? Então é importante que a família possa estar junto nesse sentido de entender quais são as suas limitações, poder falar sobre a angústia de lidar com isso, né? E a psicologia nesse sentido pode oferecer também a sua escuta, como eu disse, é o principal instrumento do psicólogo. E aí, né, algumas pessoas se perguntam por que que uma pessoa desenvolve dependência, quais são então, né, o que é de mais importante para ser caracterizado como dependência. E como eu disse, de novo, é complexo. A gente não tem uma resposta única. Existem fatores que são de cunho genético, de fato, biológico, mas é muito mais complexo do que isso, né? Eu brinco que se um dia descobrirem o gene da dependência química, eu paro de trabalhar, porque não é isso. A gente não está falando de um determinismo biológico. Existem fatores sociais e fatores subjetivos da forma como a pessoa consegue lidar com a sua realidade, com as suas angústias, com o seu mal-estar mesmo de estar no mundo, né? E então, qual seria a linha mais adequada da psicologia, né? Qual que é o profissional mais especialista para lidar com a dependência química? E aí, de novo, não é que não tenha um profissional, não tem uma resposta, porque o mais importante é, a pessoa confiar no profissional que ela está procurando e ela se sentir amparada. Mais do que se ela vai nessa linha ou naquela, se ela vai na TCC, no humanista ou na psicanálise, é se ela consegue, se sentir confortável para falar com aquele profissional, se ela consegue se sentir amparada quando ela estiver angustiada e também se ela consegue perceber efeitos, ainda que não seja de imediato, mas efeitos no seu cotidiano, daquilo que está acontecendo com ela e daquele tratamento que ela está passando. Então, eu sei que o vídeo não ficou lá muito curto, ficou um pouco longo, mas é porque a gente está falando de complexidade da existência humana e às vezes é difícil responder de uma maneira tão curta, num vídeo, né, tão rapidinho assim, numa selfie, mas o mais importante é a gente entender que existem fatores diversos e que a gente lidar de uma maneira a culpabilizar o sujeito, né? Muitas vezes muitas pessoas acham que a dependência química é falta de vergonha na cara, né? Às vezes é porque a pessoa não está se esforçando o suficiente e não é tão simples assim, né? E a psicologia pode dessa maneira então auxiliar a pessoa a poder lidar com esse sofrimento, com essa angústia de uma maneira sincera, de uma maneira, né, confortável e que ela possa então de alguma maneira encontrar ela a partir de uma ajuda profissional os meios para lidar com essa dor.